Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai prestar atenção nas minhas palavras e não vai descontextualizá-las, se assim o fizer. Tal como ontem fizeram com o Galinho de Quintino, nosso maior ídolo, porque até agora eu não sei o que ele falou de errado, mas eu tenho uma explicação para vocês do porquê de tanta celeuma e eu vou falar para vocês ao longo do vídeo sobre isso. Se você gostar da minha explanação, se você realmente raciocinar sobre o que eu estou te falando, não que você vá mudar de opinião, mas ao menos eu quero que você preste atenção, você debata comigo aí, deixa o teu comentário no vídeo. Nós não estamos em live, seria mais fácil, mas no vídeo, como eu vou ler o teu comentário, você não vai perder seu tempo, porque eu te diria o seguinte: você sabe que eu não gosto de falar sobre política, da tradicional e até a do Flamengo. Você sabe muito bem qual é o meu propósito nesse canal no YouTube. Você conhece a minha vida e sabe muito bem que eu quero ver o Flamengo campeão dentro do campo. Você sabe que eu quero ver o Flamengo vencedor. Você sabe que eu quero ver o Flamengo hegemônico. E eu não tenho nenhuma dúvida que tem condições de alcançar essa tão sonhada hegemonia na medida em que seja administrado de maneira competente. Essa atual gestão, ela tem méritos, mas tem deméritos também. Mas como em toda organização, eu tenho falado isso para vocês, é preciso ser oxigenada. É preciso que as pessoas que estão lá entendam que outras pessoas podem aprimorar aquilo que fizeram, podem corrigir os defeitos, mas principalmente através das suas ideias, podem implementar ações que venham a nos trazer felicidade. E eu acho que, mesmo no momento eleitoral que nós estamos vivendo, nós temos que ter muita responsabilidade, principalmente para não macular a imagem, nesse caso aí, eu te dou esse exemplo, do nosso maior ídolo. Porque, afinal de contas, o que ele falou de errado? Ele apenas explicitou a desconfiança dele com relação aos propósitos de quem está lá na gestão. Eu queria te dizer o seguinte, eu tenho falado sobre isso também. Qual é o problema do Zico explicitar que não confia naqueles que estão lá e que prefere, por exemplo, no caso dele, que o BAP venha assumir a presidência do Flamengo? O que está errado aí? Aquilo que ele falou ou a destinação de apoio para quem vai apoiar? É óbvio que tem pessoas que, na verdade, caíram nessas esparrelas porque não prestaram atenção nas palavras dele. O que ele falou demais? Aí começaram a dizer que ele era contrário ao estádio. O Zico é contrário ao estádio? Você acha mesmo que tem algum rubro-negro que seja capaz de ser contrário ao estádio? Ou esse rubro-negro precisa realmente se preocupar com a solidez financeira do Flamengo e entender sobre como esse estádio vai ser construído para que nós não estejamos na bancarrota? Isso aí não é ser contra o estádio. Isso aí não é jogar um banho de água fria em você. Isso aí é agir com responsabilidade. Por exemplo, descontextualizaram as palavras do BAP também com relação a isso, assim como fizeram também com o BAP, essa história de que ele demitiria o Felipe Luiz se tomasse posse, tudo uma grande balela, irresponsabilidade que está sendo aí incrustada na mente de vocês. Sabe por quê? Porque existe o desespero da perda do poder. Ou seja, o apego ao poder é tão grande que as pessoas acabam sendo irresponsáveis, as pessoas acabam sendo ferinas, até com o nosso maior ídolo, que é o Zico. O que ele falou demais? Ele disse que se o Flamengo não estiver em campo agora, ele vai torcer para o Botafogo. Se você for parar para pensar, você acha que seria bom para nós que o Palmeiras emendasse o seu terceiro título no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não seria bom, porque o Campeonato Brasileiro é aquele mais visado. Não é só a Libertadores. Quando você está lá fora, você quer saber quem é o campeão daquele país. E o Palmeiras seria campeão por 3 vezes. Então, o cara dizer que prefere o Botafogo ao Palmeiras, no meu entendimento, não é nada demais. E você quer saber? Eu também acho. Eu até acharia melhor o Botafogo do que o Palmeiras, porque o Palmeiras seria tricampeão.
seria outro título do Palmeiras. Isso seria muito ruim para nós. O ideal seria que o Felipe Luiz, e eu acho que ele vai fazer isso, recuperasse todo o time. Ele já vem implementando linhas ideológicas de futebol muito importantes para que o Flamengo ganhe também. Agora, você vai escolher a tua predileção. Eu também acho que seria melhor o Botafogo do que o Palmeiras emendar o terceiro título. O que o Zico falou demais? Me conta aí. Aí eu quero te perguntar. Fizeram todo esse carnaval negativo com as palavras dele, começaram a dizer que ele era Botafogo, começaram a dizer que ele não era contra o estádio. Sabe por quê? Porque tem realmente algumas pessoas que tentam incrustar isso na tua mente. E você não para pensar de que isso aí é propósito eleitoreiro barato. As pessoas, ao invés de discutirem as ideias, ao invés de se digladiarem intelectualmente, as pessoas querem se digladiar ofendendo, as pessoas querem se digladiar maculando e desvirtuando as palavras que as outras pessoas candidatas fazem. Você não pode cair de forma alguma nessas esparrelas, você tem que pensar, porque o meu pensamento é o seguinte, eu tenho falado para vocês, em qualquer organização, seja ela clubística, seja ela empresarial, seja ela social, seja ela governamental, é necessário realmente que haja uma oxigenação no poder. É muito importante. Tem outras pessoas que têm outras ideias, elas vão chegar lá para poder aprimorar aquilo que está correto, como nessa atual gestão houve muitas coisas corretas, e, na verdade, equacionar os problemas advindos dos erros. É nova criatividade, são pessoas novas, são pessoas que, na verdade, têm todo o direito de exercerem também o mandato no Flamengo na medida que sejam eleitas. E essa disputa ela tem que acontecer da maneira mais proba possível, através dos debates. Tem que ter debates que sejam profícuos e não acontecendo o que nós estamos vendo aí, desvirtuando as palavras das pessoas, até do companheiro Galinho de Quintino, responsável pela nossa maior glória, ícone do Flamengo, uma figura simbólica que daqui a 200 anos, como o Landim não quer acreditar, vai continuar sendo o Zico. Daqui a 200 anos as pessoas vão entender que houve, em determinada época, um homem chamado Arthur Antunes Coimbra, que foi responsável por tudo aquilo que nós vivemos e que provavelmente eles estejam vivendo também. Agora, desvirtuar as palavras do Zico é demais. É demais. Desvirtuar as palavras de quem está querendo administrar o Flamengo de maneira melhor e vai se submeter a um sufrágio e a democracia dos eleitores do Flamengo vai decidir quem é, eu acho bastante covardia. Eu não acho que o uso de influenciadores, veja bem, não estou falando de ninguém, mas eu não acho que isso aí seja correto se não houver verdade nas palavras, se as fake news não forem deixadas de lado. Nós não vamos ganhar em nada achando que o Zico pensa uma coisa através de um corte. Eu tenho falado que participação de podcasts em podcasts é realmente muito ruim, porque depois o companheiro vai lá, pega um corte, ele programa um título que seja bombástico, as pessoas têm preguiça de assistir o que foi falado ali e já tiram uma conclusão por outras pessoas que, na verdade, pela via subrepetícia, querem desvirtuar o teu pensamento, e outras que também, contaminadas pela preguiça, não se preocuparam em assistir. Se você for assistir o que o Zico falou ontem, você vai entender que ele não disse nada demais e que ele estava falando tudo aquilo em prol do Flamengo. Então você toma cuidado aí, viu? Porque o apego ao poder é muito grande. Você pensa no que eu te falei sobre oxigenação de poder. Entenda isso, é muito importante que outras pessoas estejam aí. E eu acho, aliás, eu tenho absoluta certeza que está na hora do companheiro descansar. São 6 anos destinando ali o tempo dele ao Flamengo, são 6 anos trabalhando pelo Flamengo, nós agradecemos, eu não tenho nenhuma dúvida, mas está na hora do companheiro descansar, está na hora do companheiro deixar o poder e transmiti-lo para alguém que democraticamente seja eleito, que seja interpretado pelas suas reais palavras, para poder adotar ações que realmente possam nos aprimorar.
Está na hora do companheiro descansar. Veja bem, eu tenho essa opinião, eu não me meto em política, mas é verdade. Eu acho que o Dunst tem todo o direito de ser candidato à presidência do Flamengo. O pai dele foi Flamengo, o pai dele foi presidente do Flamengo. Eu já conversei com ele sobre isso, inclusive, mas eu acho que se você apresenta ali o Landim como CEO, se você apresenta ali o Landim como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, se você apresenta ali o primo do Landim como vice-presidente, você não tem oxigenação nenhuma, é tudo a mesma coisa, ainda mais quando o Marcos Braz acaba de perder, e eu não quero aqui diminuí-lo ou tripudiar da dor de ter sido então, não votado o suficiente para continuar como vereador, mas ainda mais agora que o Braz não será vereador, eu não tenho nenhuma dúvida, vai influir outra vez no futebol, serão as mesmas pessoas, isso é muito ruim, a organização precisa se oxigenar. Então eu quero que você me diga o que ele falou demais, me conta, você aí pode estar sendo ingênuo no que corresponde à tua interpretação. Talvez você tenha ficado com preguiça de ver, ou não teve tempo. Agora tem outras pessoas que estão fazendo por mal. E essas pessoas, elas não, em hipótese alguma, elas não hesitam em tentar macular o moral do maior ídolo da história do Flamengo para que elas atinjam o seu objetivo de se perpetuarem no poder. Preste atenção aí, companheiro. Não é que tudo que o Zico fale nós temos que concordar. Ele é nosso ídolo, mas ele tem opiniões e nós temos as nossas, mas aquilo que ele falou ontem não está errado não, ele não falou nada demais, ele não falou que é contra o estádio, ele não falou que torceria para o Botafogo contra o Flamengo. O Zico não é Botafogo, pelo amor de Deus, olha o que estão escrevendo por aí. Acho que discordar é muito importante, mas é preciso que você discorde em função de fatos, e não em função de fake news. Hoje vai ter um react legal pra caramba do jogo do Galo contra o Grêmio, e depois nós vamos estender a nossa live. Presta bem atenção, deixa seu like aí, se inscreva no canal, mas sobretudo deixa a tua opinião. Diga pra mim o que você está pensando. Tenta entender quais são as propostas de outros candidatos, compare os quadros que foram eleitos para poder assumir as respectivas funções. Compare os times, compare as ideias e não esqueça das coisas que estão erradas. Não esqueça que nós tínhamos que ter conquistado essa hegemonia e nós não a conquistamos. Aproveita aí e pesquisa sobre recursos humanos e tenta entender a relevância da oxigenação do poder. Grande abraço para você, até mais tarde. Saudações rubro-negras, muito obrigado.